Marcos capítulo 13, versículo 35, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Uma palavra que nos motiva a vigiar. E Jesus fala de 4 tempos em que possivelmente ele venha para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então ele diz assim, ó, vigie. Porque ninguém sabe se o Senhor da casa, e se referindo ao próprio Jesus, se o Senhor, se o Filho do Homem, ninguém sabe se ele virá à tarde, meia-noite, cantar do galo ou pela manhã. À tarde a gente sabe que é o momento do cansaço. Se você trabalhou pela manhã, à tarde você já está mais cansado, você já está caminhando para os 75%, 80% da energia do dia e você começa a entrar num processo de desejo de descansar, né? Aquela fadiga do labor, enfim, essa é a tarde. Meia-noite representa sono, representa o momento, o melhor momento do nosso sono, né? Porque se a gente for levar em consideração que o que Jesus estava falando, ele estava contemporaneizando, naquela época as pessoas começavam a dormir 6 da tarde, 7 da noite. Meia-noite era o momento, era tanto que se levantar 4 da manhã no cantar do galo não era difícil para aquele povo. O povo dormia, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 da manhã, 4, 9 horas de sono. O pessoal acordava 4 da manhã, como a gente às vezes acorda 7, 8 da manhã, descansado. Então, meia-noite é o momento do bom sono. É o que seria, por exemplo, 5 horas da manhã pra gente hoje, né? 5 horas da manhã que a gente vai levantar é o momento em que a gente tem aquela sensação que é o melhor momento do sono. Aí tem o cantar do galo, que é o momento do despertamento, do se levantar. E tem o momento da manhã, que no contexto de Jesus, manhã 6, 7 da manhã, todo mundo já estava pegando no batente, todo mundo já estava trabalhando, já estava na roça, já estava na lida do dia. O Senhor pode voltar em qualquer um desses momentos, para a nossa vida pessoal. É importante, eu vou falar aqui no ângulo pessoal e vou falar no contexto histórico da igreja. Então vamos lá. Na nossa vida pessoal, a qualquer momento Jesus pode voltar. Pode voltar quando eu estou com a minha vida espiritual no contexto da tarde. De repente, estou cansado, já fiz muito, já batalhei muito nessa terra, já enfrentei cada luta, já enfrentei situações, tentações, e eu estou naquela fase da vida cristã do cansaço. Eu preciso de um descanso, eu preciso de me acomodar. Pode ser que Jesus encontre a sua vida espiritual dessa maneira, alguém já cansado de tanto trabalhar. Ou pode ser que ele, ao voltar, encontre a nossa vida pessoal na meia-noite, dormindo, na sonolência. É quando um cristão espiritualmente está acomodado com as coisas desse mundo, ele está dormindo, está enfeitiçado, ele não se desperta para nada, as coisas estão acontecendo, Deus está movendo e ela está dormindo, ela está vivendo uma vida cristã, tradicional, uma vida cristã acomodada, em pleno comodismo, no leito do conforto da religiosidade. As almas estão morrendo, as vidas estão indo para o inferno, ou Deus está liberando, mover ali um despertamento, e aí você, cristãozão, está acomodado. Tá bom demais do jeito que eu estou vivendo. Não ora, não busca Deus, se satisfaz em ir uma vez por semana na igreja, quando pode ir. Essa é a vida cristã acomodada.
Agora, pode ser que o Senhor Jesus volte na nossa vida pessoal quando estivermos naquela fase do despertamento, cantar do galo. Opa, fui despertado para orar mais, fui despertado para buscar mais a Deus, fui despertado para evangelizar, fui despertado para... Acabou de cair uma manga aqui, já pensou se cai na cabeça? Fui despertado para algo novo da parte de Deus. Aí Jesus volta. Eu conheci uma pessoa que vivia uma vida cristã normal. De repente, essa pessoa, um jovem amigo meu, começou a se despertar para ler mais a Bíblia. Chegava na minha casa e dizia assim: olha, eu quero aprender a pregar. Uma pessoa, era um professor, profissionalmente bem sucedido, mas ele disse: agora eu quero pregar. E começou a pregar para a família. Foi um despertamento que ele começou a vivenciar. No mês que ele foi despertado, no mês em que ele estava, mudando a vida dele, ele infartou, ele morreu. Então Jesus voltou para ele naquela fase, naqueles dias. Então pode ser que quando Jesus voltar para nós, estejamos nessa fase, tendo um começo de um despertamento. Ou ele pegue a gente na fase da manhã, já trabalhando, já lidando, com as coisas, motivado, despertado, passou o despertamento, você já tomou café, já se alimentou, e aí agora você está trabalhando, fazendo alguma coisa, está na ativa, está no começo, está no vigor, está realmente renovado, que é o que acontece naturalmente. Quando você tem uma boa noite de sono, que você levanta pela manhã, escova os dentes, lava o rosto, toma um banho, aí você já está despertado, pronto para mais um dia de peleja. Pode ser que para a nossa vida pessoal, para mim, ele me encontre em uma fase e para você ele encontre em outra fase. Por isso que ele diz: o que eu vos digo, digo a todos, vigiai, porque vai ser muito pessoal. Vai ser muito pessoal para cada indivíduo, para cada escolhido do Senhor. Agora, jogando para o contexto histórico da igreja, se a gente for comparar essas 4 fases ao contexto da história da igreja, eu diria que, por exemplo, a tarde seria ali do período em que a igreja começa a viver um avivamento até 230, e aí no máximo até 300 depois de Cristo, que a igreja sofreu perseguição, a igreja realmente foi perseguida, os apóstolos foram perseguidos, os discípulos dos apóstolos foram perseguidos, vários imperadores realmente fizeram a igreja sofrer, e a igreja viveu a tarde dela, o período do cansaço, o período em que as pessoas elas não tinham paz. Os cristãos se convertiam, entravam nas cavernas e tinham que ficar ali refugiados porque os imperadores estavam a todo tempo tentando destruir os cristãos. Paulo sofreu isso. Na época de Nero mandou queimar, tocar fogo em 10 bairros de Roma e colocou culpa nos cristãos, porque Nero perseguia os cristãos, mas os cristãos não tinham motivo para ser perseguidos. E para encontrar apoio na sociedade, o imperador Nero tocou fogo em 10 bairros de Roma e colocou culpa nos cristãos para que a sociedade também perseguisse o cristianismo. Houve um tempo em que Nero mandou matar um monte de crianças, raptar as crianças e botava a culpa nos cristãos, dizendo que os cristãos praticavam canibalismo, justamente porque na Santa Ceia se usava as pronúncias, o discurso, de que Jesus falou: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Então tudo isso aconteceu e a igreja sofreu, a igreja apanhou, a igreja realmente foi perseguida. Quando Constantino, em 230 em diante, oficializou o cristianismo como a religião de Roma, os cristãos já estavam cansados, mas mesmo assim muitos cristãos que não apoiaram, não concordaram, porque viram a intenção política do imperador e não uma motivação baseada em uma conversão. É tanto que Constantino, o imperador, não se batizou. Ele se aderiu ao cristianismo, mas não se batizou. Ele foi se batizar quando era velhinho, não é? Porque para viver o batismo, ele tinha que se submeter ao ensinamento do cristianismo. E ele não se submetia. O cristianismo para Constantino não passava de um meio político.
Então a igreja foi perseguida, só que aí os cristãos que não se aderiram ao Estado, não se aderiram ao modelo de cristianismo que Constantino imprimiu naquela época, esses cristãos, os que não concordaram, fugiram. Só que aí era minoria. Eles não tinham força contra o império. Aí é quando a história fala sobre vários cristãos, 3.000 cristãos, 4.000 cristãos, 5.000 cristãos que se refugiavam nas cavernas. E aí o imperador mandava fechar com pedra a saída da caverna, punham fogo na boca da caverna para que os cristãos morressem pela fumaça. Enfim, a igreja viveu a sua tarde. Depois disso, a igreja experimentou uma era que a teologia dá o nome de Era Negra, a Era da Escuridão, que é quando os cristãos verdadeiros se acabam, os líderes cristãos são regidos pelo Império Romano, portanto, não se prega mais o cristianismo com o propósito de salvar as almas, mas se prega o cristianismo com o propósito de conquista de terras. Por isso que os padres jesuítas e toda a linhagem de padres saíam por mundo todo demarcando o território. Por quê? Porque agora o Império Romano tem que crescer em todo mundo, tem que dominar. E domina em nome do cristianismo. Ou você não sabe que em toda a cidade, por exemplo, do Brasil ou qualquer lugar da América Latina, todos os lugares onde a igreja romana conseguiu entrar e imperar, você não sabe que os melhores terrenos de cada cidade pertencem à igreja romana? O propósito não era salvar as almas. O propósito era conquista de terra, levantar-se o império, que é o Império Romano. O nome disso é a igreja da sonolência, a igreja da meia-noite, a igreja dormiu. E aí, o que sobrou dela? Uma casca. O que sobrou dela? Sobrou religiosidade. Aí entrou a idolatria, entrou a indulgência, né? A igreja vivia num tempo tão fissurada por poder que começou a saturar os próprios fiéis, prometendo pedaço de terra no céu. A igreja fez isso. A igreja fez isso. Em nome do cristianismo, a igreja matou muita gente. Entre eles, homossexuais, feiticeiros e aqueles que protestavam contra os dogmas romanos. Então, esse foi o período do meia-noite. A igreja dormiu. A igreja se acabou, se apagou. Mas aí vem o período do cantar do galo. Qual é o período do cantar do galo? O período de Lutero. Antes de Lutero cantar, antes de Lutero se despertar, Deus começou a despertar alguns corações antes. Quer dizer, sempre houve os protestantes, sempre houve aqueles que, por conhecer as escrituras, não concordavam com o Império Romano, tentava fazer alguma coisa, mas aí, como o Império era forte, sempre essas pessoas elas foram mortas. E algumas delas, a história nem registra. Mas antes de Lutero, o galo começou a cantar. E Deus começou a despertar alguns ministros pregadores, padres. Dentre eles, eu destaco 2 aqui. John Huss, um padre, um ministro, que começou a pregar a palavra, começou a protestar, igualmente Lutero, protestar contra os dogmas romanos. Ele não escreveu 95 teses, mas o que ele pregava estava dentro, porque também Lutero baseou nos ensinamentos desses padres para protestar contra o Império Romano, sobre a maneira como a igreja se conduzia. Um outro ministro também era o padre Savonarola, um grande ministro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra, começou a pregar uma palavra ardente. Diz a história que ele pregava com tanta força, com tão cheio do Espírito Santo, que às vezes ele caía no altar, passava 4 horas ali arrebatado, e as pessoas contemplavam na sua face a face de um anjo. Esse homem também se levantou fortemente contra os podres da igreja,
ele foi abatido, foi martirizado. Aí se levanta Martinho Lutero em 1500. Esse conseguiu ganhar muito espaço como um bom padre, teólogo e monge. E quando ele se despertou para pregar salvação por fé e não por obras, portanto, indo contra tudo aquilo que a igreja ensinava sobre compra de terra no céu, faz-se oração para tirar pessoas, avós, amigos, familiares do purgatório, tudo isso a igreja ensinava, né? Ele se levanta contra tudo isso e há um grande despertamento em Wittenberg, na Alemanha. Aquele despertamento, os príncipes e bispos e o próprio Papa tentou fazer Lutero retratar, ele não retratou. E os príncipes da cidade, do estado, apoiaram Lutero porque perceberam que a batalha dele era por libertar o povo do Império Romano no âmbito religioso e político, porque a Igreja Romana, ela exercia controle e governo nas pessoas no âmbito religioso e político. Então, Lutero e os príncipes se juntaram e reformaram a igreja. Esse foi o despertamento. Esse despertamento, esse cantar do galo, foi indo. E eu acredito que esse despertamento foi até o século XVIII, mais ou menos. O galo cantou, houve a reforma, né? Houve uma tremenda obra na teologia, grandes teólogos se levantando e dando rumos teológicos para a igreja, né? Mas nesse tempo do cantar do galo, o povo está vindo de uma sonolência para um despertamento. Muita coisa errada aconteceu. Tu já teve a experiência de você levantar e sair tropeçando, de você não estar, parece que você ainda não está acordado direito e faz um monte de coisa errada. Já viu isso? Pois é, quando a igreja, historicamente falando, foi se despertando, muita coisa errada aconteceram. Muitos homens que a gente hoje levanta o nome deles, como Calvino, Armínio, não é? Como vários outros reformadores, o Zwingli e tantos outros, esses homens na batalha para despertar a igreja fizeram muitas coisas erradas. Sabia que muitos mortos, muitas pessoas morreram, e esses homens têm sangue nas mãos, porque eles foram resistidos na reforma e eles também agiram de maneira carnal. Eles também aplicaram a espada. E esse era o cantar do galo. Mas aí no século XVIII, do século XVIII para frente, o dia começa a amanhecer. O despertamento vem vindo para o avivamento, né? Aí nós temos John Wesley, que pega a igreja da Inglaterra dormindo. A igreja da Inglaterra totalmente apática. E ele começa a viver um avivamento pessoal. E a igreja, parte da igreja foi se despertando. E esse despertamento do cantar do galo empurrou a igreja para a colheita. As multidões começaram a ir atrás de Lutero, de John Wesley. E começou a se experimentar um avivamento poderoso, onde as pessoas que não eram desafiadas a um apelo para a conversão começaram a se converter de verdade nas pregações de John Wesley. Aí depois dele, aí vem aqueles heróis da fé que você conhece a história, eu acredito que você conheça, homens que arderam no espírito, Jonathan Edwards, David Brainerd, nós temos Charles Finney aqui já no século XIX, e homens que incendiaram o mundo com o poder de Deus, não é? E nós temos então 3 grandes avivamentos que acontecem, por exemplo, no começo do século XX, quando em 1903 um grande avivamento acontece no país de Gales. Um grande protagonista que aparece nesse avivamento é Evan Roberts, mas vários outros jovens, não é, foram
instrumentos de Deus para despertar o país de Gales para um avivamento. Em 1906, esse avivamento ele salta de Gales e vai para os Estados Unidos, para a Rua Azusa ali, pelas ministrações de William Seymour. E diz também, conta-se que em 1909 o Chile foi impactado por um grande avivamento. Eu sei que assim, desses avivamentos históricos, e claro que em vários outros lugares tiveram outros focos de avivamento, mas o que mais se destaca são desses avivamentos surgiram o que nós estamos vivendo hoje, surgiu o que nós estamos vivendo hoje. Diz a história, a estatística, que pelo menos 1 milhão de pessoas, cristãos, pelo menos na América Latina, foram diretamente impactados, influenciados pelo avivamento da Rua Azusa. O Brasil foi impactado, não é? O Brasil tem raiz. O mover pentecostal que veio para o Brasil há mais de 100 anos atrás veio através de Daniel Bergman, Narvings, que vieram lá, os escandinavos que vieram lá do avivamento da Rua Azusa. E o Brasil então experimentou, a partir ali de Belém, começou a experimentar um grande avivamento pentecostal, quando se levantou as Assembleias de Deus no Brasil, e Deus foi movendo poderosamente com uma grande colheita de almas. E nós estamos vivendo o amanhã. Se formos colocar essas 4 estações, esses 4 tempos, historicamente, hoje estamos vivendo o dia amanhecer, o dia já levantado, o dia amanheceu. E eu creio piamente que, se tem base, se historicamente eu estou correto dentro dessa visão para a volta de Jesus, eu creio que esse é o tempo em que Jesus volta. É a nossa geração que experimenta a volta de Jesus, se não no máximo a geração dos nossos filhos ou netos. Porque estamos vivendo o amanhã. O dia amanheceu, o despertamento aconteceu, e nós não estamos mais vivendo a necessidade de um despertar. Não, a igreja está despertada. E já estamos vivendo a colheita, já estamos vivendo a manhã em que começamos a trabalhar. De 1906 para cá, nós temos vivido uma grande e tremenda colheita em toda a terra. A China está experimentando um grande avivamento, milhares de almas estão se convertendo. No meio dos muçulmanos, na Alemanha, está havendo grande colheita de almas. A África nem se fala. 4 milhões, 7 milhões de pessoas se reúnem para adorar o Senhor Jesus. Coreia do Sul se transformando num país cristão. O Brasil está indo para um país cristão. E a América Latina está em chamas. Deus está salvando as almas, não é? O apelo que se faz por aí nos estádios, nas grandes cruzadas, vem de milhares de pessoas. Estamos vivendo a colheita. O dia amanheceu, a igreja está trabalhando, e Jesus, eu creio que voltará nesse tempo. Porque tem uma palavra em Oséias. Oséias tem uma palavra dizendo assim: depois de 2 dias nos levantará, nos despertará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Depois de 2 dias fala dos 2 milênios, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Fala do milênio. Depois de 2 dias nos revigorará, nos despertará. É o tempo de despertamento, é o tempo em que as pessoas voltam a tomar rumos, a tomar objetivos na sua vida. 3º dia, ao 3º dia, como Jesus ressuscitou, ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Se o 3º dia representa o reino milenar, o tempo em que Jesus vai reinar durante 1000 anos, então Jesus não vai começar já depois de 200 anos. O reino milenar acontece no começo. Então eu creio que Jesus está voltando, que a volta de Jesus é iminente. E nós estamos prestes a ver isso. Agora, se esse tempo representa o dia amanhecido, o amanhã, então Jesus vai voltar num período de grande colheita de almas. Nós devemos vigiar em santidade, devemos vigiar para não sermos pegos, mornos ou frios. Claro que tudo isso deve acontecer com a nossa vida pessoal. Mas se tem um período em que nós devemos assumir a nossa bandeira, a nossa postura de igreja,
e cumprir a nossa função principal aqui na terra, depois de adorar a Deus, é salvar as almas, servir o próximo com o evangelho, então é tempo de você e eu nos despertarmos e buscarmos os perdidos, ir atrás das almas, ir atrás das vidas. As pessoas estão morrendo, a colheita está acontecendo. Deus conta com você e conta comigo, porque se Jesus vai voltar nesse amanhecer, Ele vai pegar a igreja numa grande colheita de almas, frutificando. Ele vai pegar a igreja avivada, cumprindo o propósito dela. Por quê? Porque é o tempo em que o evangelho está sendo pregado. O evangelho está alcançando as nações. Então Jesus está voltando. Se o que eu estou falando, volto a dizer, se o que eu estou falando tem base, tem coerência, então Jesus está às portas. A qualquer momento nós ouviremos o toque da trombeta e Jesus volta para buscar a sua noiva. Que Deus abençoe você com essa reflexão e que juntos possamos estar despertados, prontos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluias.